Então, minha saudação a todos. Então, hoje a nossa live, nosso vídeo aqui da quinta-feira, né? Encerrando a nossa semana. E vamos estar falando sobre um tema bastante interessante, né? Que é, o título é O Evangelho é pleno e não parcial. Vamos falar sobre a pregação do Evangelho, né? A importância que a palavra de Deus tem de ser pregada de uma forma plena, né? E não parcial. Amém? Mas vamos começar lendo uma passagem que mostra isso aqui, lá no livro de Apocalipse, capítulo 22. Vamos ler aqui, Apocalipse 22, do 18 ao 19, é o último capítulo de Apocalipse, quase no final do livro, né? O Senhor deixou um recado aqui nesse final do livro, que falou assim: E eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Quer dizer, então a palavra de Deus nada pode ser tirado nem acrescentado, né? Amém? Outra passagem, o Filipenses 2:12. Isso aqui nós conhecemos, o pessoal que já assiste os vídeos conhece bastante, né? O Filipenses 2:12, que é algo que Deus mostra para nós. Fala assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Amém? As palavras aqui que vão falar um pouco sobre a nosso vídeo de hoje, amém? Mas convidar a Nora, então, fazer a oração inicial, depois vamos ter 2 louvores, e depois eu também assistir também um vídeo falando sobre o assunto, amém? Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, chegamos na Tua presença nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, te convidamos, ó Senhor Jesus, vem estar nesse momento, Senhor, adentrando a nossa mente, o nosso coração, Senhor, através do Teu Santo Espírito, Senhor, em nome de Jesus, que Tu possa, Senhor Jesus, estar operando agora, estar nos lavando no sangue do Cordeiro, nos purifica, nos santifica por amor do Teu nome, através da lavagem da água pura pela palavra, em nome de Jesus, Senhor. Clamamos, ó Senhor Jesus, que Teu Santo Espírito, Senhor, venha estar operando curas, venha estar operando, Senhor Jesus, libertação, purificação, santificação no nosso interior, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos, Senhor, te agradecemos pela Tua obra nas nossas vidas, Senhor. Completa a obra que Tu já começaste em cada um de nós, para que possamos, Senhor Jesus, ser não somente, Senhor Jesus, transformados, mas glorificados, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos? Então louvamos ao Senhor, amém? Abraão creu em Deus e por isso Deus o reconciliou consigo. Mas ao que trabalha, o salário não é considerado oferta
justificados. Deus não nos deve, nós é que somos eternos devedores. Deus não nos deve, nós é que somos eternos devedores. A obra de Deus é esta, que conheçamos a Jesus Cristo e creiamos nele e andemos nele. A obra de Deus é esta, que conheçamos a Jesus Cristo e creiamos nele e andemos nele. Deus não nos deve nada, irmãos. Se nosso coração acha que Deus nos deve algo, que possamos revisar isso. Nos amarguramos, nos ressentimos porque achamos que temos que ser reconhecidos em algo. Nós não precisamos de nada, irmãos. Que o Senhor nos socorra, que o Senhor nos livre desse desejo de sermos reconhecidos, de sermos valorizados como homens de Deus, servos de Deus. Que o Senhor nos ajude a sermos instrumentos, apenas instrumentos. Deus não nos deve, nós é que somos eternos devedores. A obra de Deus é esta, que conheçamos a Jesus Cristo e creiamos nele e andemos nele. A obra de Deus é esta, que conheçamos a Jesus Cristo e creiamos nele e andemos nele e creiamos nele e andemos nele e creiamos nele e andemos nele. Que o Senhor Jesus nos dê esta realidade, que Ele possa operar nos nossos corações. Eu preciso dessa realidade, irmãos, que o Senhor não me deve nada. E eu preciso dessa realidade, que eu não preciso de reconhecimentos, de ser um vaso que Deus usa. Eu não preciso de glória, de louvor, de elogios. E nós, muitas vezes, no nosso coração alimentamos esses sentimentos de que precisamos ser reconhecidos como aqueles que Deus usa. Que os outros vejam que Deus nos usa. Mas que o Senhor nos limpe desta arrogância. Porque o instrumento, ele não tem glória nenhuma de ser usado. Senhor, lava os nossos corações. Porque nós guardamos tantos sentimentos malignos no nosso coração. Purifica as nossas almas, Pai. Duro é recalcitrares contra os meus aguilhões. Duro é recalcitrares contra os meus aguilhões. Assim diz o Senhor,
aniquilarei todas as tuas vontades, todos os teus desejos, teus planos, porque somente o meu prevalecerá. Mas para seguir ao Senhor, não tenho que depender do que é natural, das coisas materiais, e seguir a unção interior. Mas para seguir ao Senhor, não tenho que depender do que é natural, das coisas materiais, e seguir a unção interior, porque o Senhor quer me levar a ser zero e depender somente do seu Espírito. Somente do seu Espírito. Amém. Filipenses capítulo 2, vamos examinar o versículo 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Amém. Versículo 12, irmãos. Muito importante nós observarmos uma coisa aqui, e nós precisamos ainda, vejo, a necessidade de renovação mental a respeito desse versículo, e alguma parte onde a instrução do Espírito nos revela, nos esclarece o que é a obra de Cristo no nosso coração, onde Deus quer nos levar, onde temos que chegar. O crente, ele quando visualiza a sua vida na igreja, quando ele vive essa realidade na igreja, ele tem ideias que são humanas e naturais. E esquece de que a vida do reino, ela é dimensionada, ela é metrificada, ela é exposta a nós para vivermos um padrão que não é humano e que não é nosso. Eu não vou para a igreja para quebrar os meus galhos apenas, como o crente pensa, para receber só bênção, como o crente pensa. Porque o crente tem um conceito errado da bênção. Esse é o problema. Porque na igreja e no reino, verdadeiramente tudo o que Deus proporciona a nós é bênção. Mas o crente, o cristão, não vê isso dessa forma. Muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia, o crente acha que isso é o diabo e é uma maldição que Deus está fazendo, permitindo chegar uma coisa maligna na nossa vida. Não é. Vou dizer para você, nós precisamos abrir o nosso coração e deixar entrar uma verdade para dissipar esses enganos. Outra ideia errada que nós temos no reino de Deus: achar que a salvação, a regeneração, que é o nascer da água e do Espírito, é tudo no reino de Deus e não precisa mais nada.
tudo terminou, agora eu já aceitei Jesus, eu já fui batizado, estou indo nos cultos, está tudo pronto, agora é só esperar de braços cruzados Jesus vir me buscar e está tudo pronto, e vou ser abençoado sempre, e Deus vai passar a mão por cima de todos os meus erros e pecados que não foram ainda negados e eliminados. Em primeiro lugar, nós temos que entender que, segundo a palavra de Tessalonicenses, capítulo 5, 23, o que o Espírito revela ali? Que a salvação se dá em 3 partes do homem, sendo que uma é gratuita, uma é minha responsabilidade e a outra é maravilha de Deus. Por exemplo, a regeneração é uma coisa que Deus me chama, Deus faz, Deus me dá e não me cobra nada, e deu e está acabado o assunto. Isso é um privilégio, isso é uma maravilha que acontece na vida de cada um de vocês e na minha vida. E eu não paro de agradecer isso todos os dias, porque eu não estou mais no lago de fogo, nem você. Então você tem já motivos para louvar o Senhor o resto dos teus dias, sem pensar em mais nada. Mas o Senhor diz lá que o que precisa ser salvo, santificado? O vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo. O corpo eu não tenho como santificar nesta era. Mas se eu conseguir transformar minha alma e santificar minha alma, no dia do Senhor Ele vai glorificar o meu corpo, eu vou ganhar um novo corpo incorruptível, um corpo em glória. Então, nós sentamos no banco da igreja e temos essa concepção mental errada de que não precisamos fazer mais nada, que está tudo pronto. Apenas com a salvação inicial do espírito. Mas e a alma precisa ser trabalhada até o dia do seu voltar. Olha aqui, no versículo 12 de Filipenses 2. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Temor, respeito elevado, absoluto, ao único que tem autoridade e poder, temor. Tremor é uma vigilância diária de não cair nas ciladas do inimigo e dos enganos do inimigo. Estar toda hora vigiando o que eu falo, o que eu penso, quem fala comigo, o que eu ouvi, vigiando. Desenvolver. Então a salvação não está desenvolvida em você e nem em mim. Eu preciso trabalhar, eu preciso buscar o Senhor, eu preciso me consagrar, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso me negar todo dia à vontade humana. Tudo que está inadequado com relação à revelação do Evangelho do Reino, eu preciso abandonar as práticas que me condenam, que a palavra já me condenou, porque eu já conheço ela. Por exemplo, não julgar os outros, eu julgo ainda. Então eu não estou pronto, eu tenho que desenvolver a minha salvação. Uma pessoa está mentindo, então tem que desenvolver a salvação. Dá maus conselhos para as ovelhas. Então, geralmente as pessoas na terapia, no presbitério, às vezes tem um problema de uma pessoa, chega lá e dá um conselho humano para ela. Que eu acho que tu tem que fazer aquilo, eu acho que isso aí tu tem que te livrar, tu acha que tu tem que sair dessa, eu acho que tu não acha nada, irmão, é Jesus que diz o que é que tem que fazer. Como é que tu vai interferir na vida do outro com conselhos humanos que não prestam para nada? Se alguém errou, vamos orar para Deus falar dentro dele para acertar o que está errado. E fazer ele buscar o Senhor. Os nossos conselhos assim, irmão, dobra o teu joelho, essa causa aí, tu não sabes se é de Deus nem eu. Dobra o teu joelho, pega a palavra e clama diante de Deus. Pergunta se essa situação que tu estás passando é de Deus. Se não é de Deus, que ele mude. Se ele não mudar, é porque é dele. E não pense que tudo que está dando errado na tua vida não é de Deus. Comece a tirar esse pensamento da cabeça, irmão, porque Deus precisa salvar e santificar a tua alma. E a alma não santifica-se se não houver sofrimento para negar a nossa vontade humana. Porque a vontade humana não é sofrer. Parar de julgar dá um sofrimento terrível. Você tem que engolir toda hora um sapo, entende? Você tem que estar engolindo, você tem que estar se negando constantemente.
Você vê os irmãos errarem na tua frente, a vontade que a gente tem é de ir lá corrigir ou falar mal. Se não dá para corrigir ele, a gente fala mal dele para uns 5, 6, julgando ele. Isso não é procedimento santo, não é de Cristo, não é conselho de Jesus. Isso são manifestações de práticas diabólicas. Da natureza pecaminosa tem uma profissão, pecar, liberar o bem e o mal. E o bem é confundido com a vida dentro da igreja. Acha aí porque eu esfrego a mão nas tuas costas, que eu te dou um abraço, que isso é o amor de Deus. Nem sempre, vou dizer para você, nem sempre. Que tem gente que está fazendo isso, mas por dentro está cheio de faccioso, de más intenções, e que não está nem preocupado com o teu crescimento de vida. Tem que cuidar dessas coisas, a gente tem que ter discernimento, porque o amor de Deus é algo consistente, em que você não faz coisas humanas para as pessoas, você faz coisas de Deus para as pessoas, que Deus mandou. Amém? Então, nós temos que desenvolver a salvação. Desenvolver porque ela não está pronta. E agora o crente senta no banco da igreja, ouve uma mensagem, cumpri minha obrigação com Jesus. Mas não muda, não se transforma, não qualifica a sua maneira de servir o Senhor, não ganha alma, não apacenta ninguém, não lê Bíblia, não jejua, não se consagra e acha que é espiritual. Não é, irmão. Não está crescendo. Cai na realidade. Se você não se esforçar, como diz ali em Mateus 12, que só os que se esforçam, os violentos é que tomam o reino de Deus. E se você almeja o milênio da paz reinar com o nosso Senhor, você vai ter que trabalhar muito, vai ter que buscar muito. E essa calmaria que hoje nós temos na igreja, esses modismos de graça, tem que mudar. Porque o evangelho da graça, salvação do espírito. Evangelho do reino, salvação da alma. Para ter a glorificação na próxima era. Isso é tão certo como você vê o teu irmão aí sentado do teu lado. E não tem história de um homem que queira distorcer a doutrina de Deus que está na palavra de Deus. É assim que funciona e é assim que vai ser. Porque isso Paulo pregou, Pedro pregou, e de geração em geração é pregado pelos servos de Deus, e não vai alterar porque eu não gosto do reino de Deus. Porque eu não gosto dessa maneira de colocar a verdade de Deus nos ouvidos das pessoas. Tem muita gente assim, pastor, diminui um pouco, tu tá sendo muito duro nas tuas palavras. É duro contra a natureza pecaminosa, tenho certeza. Mas tenho certeza que Deus está contente com aquele discurso e com aquela palavra que saiu daqui. Mas não saiu daqui, da natureza pecaminosa, facciosa, falsa. Porque é impossível que uma pessoa que é falsa, ela sabe que o que ela está falando é o que ela não sente. Ela sabe que é falsa. Então nós temos que falar a verdade. A verdade de Deus edifica as pessoas. O meu passar a mão por cima das coisas para ficar gente na igreja, para ter bastante volume de gente, e gente que não é transformada, que não cresce em vida, não adianta nada. Eu não estou fazendo o ministério genuíno e puro que o Senhor quer. Eu tenho que dizer a verdade para o povo. E o povo vai diante de Deus. E o povo vai sentir que precisa investir no desenvolvimento da sua salvação. O que adianta Jesus voltar a encontrar uma igreja numerosa, mas todo mundo listado para as trevas exteriores? O que adianta? Imagina o pregador depois lá, todo mundo olhando para ele, mas o que tu fez com a minha vida? Olha só aqui o julgamento do Senhor, vai me amarrar de pés e mãos e me lançar nas trevas, mas que pastor tu foi, mas que pregador tu foi? Isso vai ocorrer. Mas não vai ter mais nenhuma coisa que você possa fazer, nem eu. Mas uma coisa você vai lembrar, aquele cara lá que pregou duro, pregava a verdade para mim, e eu não peguei a chance, perdi a chance. Isso vai acontecer muito.
Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. A gente pensa, estou sentindo uma vontade de fazer uma coisa. Não foi você, foi Deus. Deus colocou a vontade. Agora, você pode ter, estou sentindo uma vontade de fazer algo que o Senhor reprova. Isso vem da carne, não é do Senhor. Agora, se você sente algo que está para fazer, realizar, e está de acordo na comunhão com o Espírito e com a palavra, obviamente você está recebendo uma percepção íntima de Deus para fazer algo, uma direção do Espírito. Agora, se nós não nos consagrarmos, não vamos chegar nesse estágio. A palavra de Deus, ela nos exorta, e muito, o tempo inteiro. Eu não sei por que os discursos na igreja não são completos. De Mateus até Apocalipse, a gente fica só num setor da Bíblia onde é bênção. Mas é a mesma coisa que num buffet você começou arroz, só arroz, só arroz, um mês inteiro. Aí no outro mês inteiro troca o arroz, bota um legume. Aí você procura carne, não tem, você procura bife, não tem, você procura massa, não tem, você procura... É porque prega porções isoladas da palavra que não desagrada as almas. O pregador sempre prega aquilo que gosta, geralmente. Só que eu recebi do Senhor que não devo pregar só o que eu gosto. Eu devo pregar todo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, pleno. Isso eu aprendi no ano de 97, 98, quando o Senhor me deu lições tremendas sobre isso. E que se prega o Evangelho pleno, o da graça e o do reino. E assim Ele quer. E mesmo assim, a palavra é Ele que dirige a hora e o dia para quem Ele quer. Não é eu que escolho. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Então, saudar os irmãos aqui que estão no nosso ao vivo, aqui, irmã Francinete, irmão José Marcondes, Sullivan e Elizabeth. Sejam bem-vindos, irmãos. Boa noite, irmão, a todos. Boa aí. noite, paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Então, hoje estamos falando aqui, então, sobre o Evangelho é pleno e não parcial, né? Então, como foi falado no vídeo, ele tem que ser pregado graça e reino. Infelizmente, tem muitos lugares que o Evangelho é parcial, né? É comum escolher pregar, né, a parte mais leve, mas a parte que envolve a cruz e deixam de fora, né? Mas para eu receber a salvação plena, para eu realmente poder reinar com Jesus, eu tenho que receber o Evangelho pleno, toda a palavra, né? Apocalipse diz que nada pode se acrescentar nem tirar. Vamos ler de novo Apocalipse 22, 18 e 19, né? Ali está falando sobre isso. Fala assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, nada pode ser acrescentado. Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Tem castigo aqui, né? E o 19. E se alguém tirar qualquer coisa, nada pode ser tirado, nem acrescentado, nem tirado, né? Das palavras do livro, dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acha escrita neste livro, né? Então, se eu tirar ou acrescentar, não posso também inventar coisa que não está na palavra, né? E não posso também tirar, excluir passagens, né? Que eu acho que, não vou pregar isso, é muito pesado. Mas se o Espírito Santo mostrou para pregar, o pastor tem que pregar, o pregador tem que pregar, né? A palavra diz que eu tenho que agradar a Deus e não a homens. Que agradando a Deus que eu vou realmente fazer a vontade de Deus e auxiliar aquelas pessoas. Amém? Então, irmãos, hoje vamos ver, então, esses dois itens aí, a graça e o reino, né? E tudo começa com a graça. A graça dá para dizer que é a porta para o reino,
né? O reino hoje é a igreja, né? O reino de Deus é a igreja. Mas vai ter depois dessa era, que nós estamos na era da igreja, vai ter o reino milenar com Jesus. E é isso que nós estamos a caminho, né? Mas vamos ver como tudo começa. Aqui a graça, Marcos 16, 15, 16, né? Então aqui mostra a minha entrada no reino pela graça, é tudo de graça, Jesus é que faz tudo, né? Aqui é o próprio Jesus falando aqui, Marcos 16, 15, 16, e disse-lhes, Jesus aqui, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, abriu para todos, né? O evangelho, a graça abriu para todos. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então a essência é o crer em Jesus, o batismo também faz parte, né? Crer e for batizado. Aqui tudo é de graça, não é? Tu não precisa fazer nada, é só aceitar Jesus como Senhor, Salvador, crer nele, né? Que por Jesus tu é salvo, que ele morreu por ti na cruz do Calvário, né? Pagou pelos teus pecados, tu aceita o que ele fez, né, por ti lá na cruz, creu nele e vai para o batismo. Mas aí então vai começar, vamos ver mais uma coisa, vamos agora para o livro de Romanos, capítulo 5. De início, vamos ver também, continuar vendo a graça. É importante a gente ver aqui a graça. Romanos 5, a partir do 18 até o 20, vamos ver aqui. Que também fala sobre a graça, ó. O que diz aqui? Pois assim como por uma só ofensa, Adão, né? Veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Então, todo o homem, a partir de Adão, nasce condenado, precisa de salvação. Então, quando tu creu e foi batizado, tu te livrou da condenação eterna. Então, ó, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, né? Veio o quê? A graça, veio a graça. A graça veio por quem? Por Jesus. Morreu, ressuscitou, subiu ao céu, sentou à direita de Deus Pai, mandou o Espírito Santo. Aí tudo graça, né? Salvação, então, que nós recebemos de graça. Então, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então, quem nos justifica é Jesus. O hino já cantava isso, né? A justificação vem pela fé em Jesus. A obra dele foi perfeita, derramou sangue, né? O Cordeiro de Deus. Mas agora, então vamos ver o 19, então vai explicando aqui, 19 ainda vai explicando, né? Diz assim, então, porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, né? O pecado então veio para todos nós. Assim também, por meio da obediência de um só. Quem é que obedeceu? Jesus Cristo. Muitos se tornarão justos. Nós fomos justificados por Jesus, né? Agora o versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Então, pela a obra de Jesus Cristo, veio a superabundante graça, né? Veio por Jesus. Amém? Agora, vamos ver aqui então, vamos agora também para Romanos, vamos agora para Romanos 6, vamos ver aqui 1 ou 4. Ó. Continua falando sobre o mesmo tema. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja graça mais abundante? Quer dizer, eu recebi salvação, Jesus morreu por mim, eu criei, fui batizado, me livrei da condenação eterna, mas e aí? Né? Criei, fui batizado, tudo é de graça, basta eu querer e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, né? Mas aqui faz uma pergunta, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E ele responde no versículo 2, ó, diz assim, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, o que para ele morremos? Né? Então quer dizer o quê? Aí começa o quê, né, irmãos? Até aí salvação pela graça. Vem a segunda parte, que é a restauração da alma. Amém? Quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu recebi um novo Espírito, isso foi já ministrado em outros vídeos, né? Recebi um novo Espírito, Ezequiel 36, 26, né? E o Espírito de Deus se mesclou com o meu. Lá no Espírito está tudo pronto, mas é minha alma, né? Então agora o Espírito tem que avançar na minha alma.
Aí começa, então, a salvação da alma. E aqui quer dizer o quê? Eu tenho que agora, então, começar a praticar as leis do reino. Amém? Então, do 6, do 1 ao 4, começa o quê? Processo de santificação. O que é o processo de santificação? Eu vou começar a praticar as leis do reino. O que são as leis do reino? Palavra de Deus, né? Então, a minha santificação vem pela prática da palavra. Então, o que diz a palavra de Deus? Tornai-vos praticante da palavra, e não somente ouvinte, né? Está escrito no livro de Tiago lá. Então, eu vou começar a rejeitar a velha natureza. O que Jesus falou? Negar a si mesmo ali, né? E eu escolho o quê? Praticar a palavra. E a hora que eu começo a escolher praticar a palavra, tem duas coisas que vão agir aí nesse processo de santificação. Uma é eu escolher, e eu tenho que escolher. Deus não vai me obrigar. Era da graça, ele não obriga, né? Agora que eu escolho, o Espírito Santo vai colaborar comigo, né? Eu começo a ler, aí que o irmão falou no vídeo, eu tenho que começar a ler a palavra. Então começou a salvação da alma, meditar na palavra, não somente ler, meditar, mas colocar em prática, começa a ter experiências, né? Começa a buscar Deus, oração, e a busca de Deus, busca da intimidade com Ele. Isso é muito importante, né? Então começou o processo de santificação. Amém? Vamos ver, vamos lá para Romanos 6 de novo ali. Nós estávamos, acho que no qual versículo nós paramos aqui? Temos o 2. 2, então, vamos ver agora o versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que for, aqui já começou algo importante aqui, ó. Ele está falando o que representa o batismo. É muito importante isso aqui, entender o que é o batismo. Eu posso ser batizado, irmão. Ninguém precisa estar santificado para se batizar. Tu creu, tu sentiu de se batizar, né? Tu quer, então, tu oficializa a tua crença, né? Olha, agora eu escolhi por Deus, né? Eu escolhi por Cristo. Aí, então, o batismo representa, é uma confissão, né? Aberta. Por isso que o batismo lá com João Batista era no rio lá, né? Era algo aberto ali, né? Rio Jordão, né? Isso aí. Então, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então, o que representa o batismo? Eu fui batizado na morte de Jesus. Então, a hora que eu entrei na água, eu morri com Cristo. Eu sou transportado para a cruz. Amém? Vamos ver o 4 agora. O 4 está falando isso que eu estava comentando. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Então, a primeira coisa do batismo é a morte. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, Jesus não ficou, né, no túmulo, ele ressuscitou pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, né? Então, ali representa que Jesus ressuscitou. Eu também sou chamado a andar numa novidade de vida. Amém? Então, eu tenho uma decisão de querer mudar. É a minha decisão. Eu me decidi por Cristo. Ainda estou cheio de pecado, né? Não tem problema nenhum. Que a obra quem vai fazendo é Deus. À medida que tu vai escolhendo, né? Por Ele, tu vai te alimentando com a palavra, tu vai buscando congregar. Tudo é um processo aí de santificação, salvação da alma, né? O versículo 5 agora, 5 e 6, vai falar com algo importante aqui também. Porque se formos unidos com Ele, com Jesus, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, né? Então, Deus, quando vê lá eu no batismo, entrando na água e saindo, ele vê que eu fui para a cruz com Cristo, eu morri com ele, né? Amém? Por isso que eu recebo o perdão dos pecados. Mas assim como ele ressuscitou, eu também ressuscitei com ele. Amém? Mas notem que essa vida de ressurreição é um processo. Então, se a salvação judicial é tudo automático, agora a restauração da alma é um processo que tem que ser desenvolvido, né? Por isso que falou ali, como a gente viu ali,
desenvolver a vossa salvação, né? O Filipenses 2,12, né? E aqui algo importante, vamos ver o 6 de novo, aliás, vamos ver o 6 agora, né? Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Amém? Quer dizer, o velho homem pecador, né, que tinha cometido muita coisa errada, fez tudo que é coisa errada, né? A hora que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, né, que eu fui batizado, esse velho homem morreu na cruz. Amém? Por que Jesus tinha que morrer na cruz, né? A hora que ele morria, estava morrendo o velho homem. Quem aceita ele, morre, né? Mas não é tu que morre, pode ficar tranquilo, é o velho homem teu, o homem caído, morreu ali, né? E a cruz foi para quê? Aqui tem algo muito importante aqui no versículo 6, que a gente entenda aqui. Para que o corpo do pecado seja destruído. Olha essa palavrinha aqui, né? Para que o corpo do pecado, aqui fala em corpo do pecado, seja destruído. Quer dizer que essa parte ainda não foi concluída. Amém? Corpo do pecado. Né? E não sirvamos o pecado como escravos. Amém? Então, esse corpo do pecado aqui, que hoje é o que está acontecendo, esse processo que nós estamos passando agora, ele está sendo destruído. Então, hoje, eu criei, fui batizado, né? Isso aí tudo, graça. Eu comecei a andar com o Senhor, começa o processo de destruição do corpo do pecado. A natureza velha que ainda está em mim, está na minha carne. Né? O livro de Romanos mostra isso. Romanos e Gálatas também mostram, né? A natureza velha, o velho homem, está na carne, natureza caída, né? Mas eu tenho a nova natureza, está no meu espírito. E a minha alma está aqui. Aí eu tenho que começar a escolher me inclinar para o novo homem. Quando eu me inclino para o novo homem, o corpo do pecado está sendo destruído. E aí envolve um versículo muito importante. Vamos pegar de novo esse versículo aqui. Mateus 16, 24. Esse aqui foi Jesus que falou para nós, né? Que aqui mostra esse processo que nós estamos falando aqui, de salvação da alma, né? Vamos ver aqui. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, como eu tinha falado, vir após Jesus, que representa hoje ir para o reino milenar e reinar com Jesus no milênio, né? Quer vir após mim, a si mesmo se negue. Quando eu rejeito a minha aptidão carnal, né, as coisas que eu gostava antigamente, eu escolho rejeitar, eu nego fazer a vontade da carne, né? Então eu estou me negando. Nesse momento acontece o quê? A sequência do versículo. A cruz, pode ficar ali, a cruz começa a operar em mim. Amém? A cruz de Cristo está operando. Sempre que eu me nego, eu digo, não, eu escolho perdoar. Eu não quero, mas eu escolho perdoar. E aí, né? Amém? Eu estou rejeitando aqueles espíritos que queriam se vingar, né? Que queriam se vingar da pessoa, que queriam o mal dela. Eu digo, não, eu escolho perdoar. Eu estou me negando. Então, aquele espírito ali de falta de perdão está indo para a cruz. A cruz está operando. Amém? E eu estou seguindo Jesus. Então, o corpo do pecado está sendo destruído, né? E a cruz é diária, né, irmão? Todo dia eu tenho que estar escolhendo, então, negar as coisas antigas, as coisas velhas, amém? E eu digo para ti, isso de um modo natural, não é um autoaperfeiçoamento, né? Porque nós temos quem? Nós temos a ajuda do Espírito de Deus que está em nós. Quando eu escolho, né, fazer a vontade de Deus e não a vontade da carne, a vontade do velho homem, quando eu rejeito o corpo do pecado, né, eu escolho que ele vá para a cruz, que ele vá morrer na cruz mesmo, né, eu recebo também graça, que aí também entra a graça para fazer aquilo ali. Aí se eu tinha mágoa de alguém, né, o que vai acontecer ali? Deus vai começar a retirar do meu coração
aqueles espíritos que tinha ali de ressentimento, de tristeza, né? Aquilo vai sendo tirado de mim, porque eu escolhi fazer a vontade de Deus. Quando eu escolho fazer a vontade de Deus, né? Eu recebo graça, amém? Então, irmão, a importância que tem eu estar escolhendo dia a dia, né? Tomar a cruz. E que tomar a cruz aqui, né? Jesus foi cruz de verdade. A cruz opera quando eu escolho praticar a palavra de Deus. Eu vou me tornando cidadão do reino. Amém? Eu já estou no reino dos céus, mas eu vou me tornando cidadão, porque eu estou obedecendo a Deus. Eu estou rejeitando a natureza velha, a natureza caída, as coisas antigas e velhas estão tudo indo, né? Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já se foram, eis que tudo se fez novo. Eu estou fazendo aquilo que nós vimos ali em Filipenses 2,12. Vamos ver de novo ali. Filipenses 2,12. Assim, pois, amados meus, como sempre me obedecestes, não só na minha presença, por muito mais na minha ausência. Então, envolve uma obediência à palavra de Deus, né? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, né? Eu estou salvo, né? Estou salvo. Eu não tenho mais condenação. Uma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas eu tenho que desenvolver essa salvação. Eu vou rejeitando a natureza velha, né? E eu vou recebendo a nova natureza. Eu vou recebendo as vestes nupciais. Amém? Vamos ver aqui. E tudo faz parte de algo aqui muito importante, que está também no livro de Romanos, no Romanos 12:2, para nós finalizar aqui agora. O que fala ali? Então, e não vos conformeis com este século, não te conforma mais com o mundo, né? Não anda mais conforme o mundo, conforme tu andava antigamente, né? Mas transformai-vos. Começa um processo de transformação. Como é que é esse processo de transformação? Pela renovação da vossa mente. Tua mente vai tirando os princípios velhos e antigos das trevas e vai entrando os princípios de Deus, né? Assim que eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Processo de santificação. Vem pela renovação da mente. Amém, irmãos? Então, o que nós estamos pregando aqui? Estamos pregando o evangelho do reino, né? Sem parcialidade, né? Amém? O evangelho tem que ser pleno. O evangelho é pleno e não é parcial. Então, a gente tem que pregar a palavra conforme ela é. Para que as pessoas, então, possam entender e possam continuar desenvolvendo a salvação. Possam receber a santificação. Possam ser libertos e tenham condições de ir para a próxima etapa agora, que é o reino milenar com Jesus. Amém, meus irmãos? Mas, então, sei que tem só os quietinhos hoje aqui, então, vou passar para a Nora, então, né? Ela pode compartilhar um pouco também. Amém. Então, a gente viu que a nossa mente, né, precisa ser renovada para a gente desenvolver a nossa salvação, né? Então, vamos ler lá em 1 Pedro 2, capítulo 2, que tem um conselho, né? O apóstolo Pedro, né, o Espírito usou ele para nos mostrar como fazer, né, essa mudança, né? Então, assim, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, a palavra, né? Nós precisamos ser transformados pela palavra, né? Nós temos que nos alimentar da palavra. Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá, terá a minha vida. Então, quando eu vou me alimentando do leite da palavra, o que acontece? Diz assim, ó, para que por ele você seja dado crescimento para a salvação. Então, a alma vai sendo salva à medida que eu vou me alimentando da palavra, eu vou praticando, vou me negando, vou me consagrando, eu oro, eu jejuo, eu medito, eu pratico a palavra, então eu vou sendo transformado, né? Então, eu vou experimentando essa salvação, né, o crescimento da salvação. Amém? Vamos abrir também em Tiago 1:21.
Então diz assim, ó, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Então a nossa natureza caída, ela é impura e existe uma maldade dentro dela. Então eu preciso me despojar, me jogar fora essa natureza, né? À medida que eu vou me negando, eu vou negando ela, eu vou me despojando dessa natureza, né? Que é impura e que é maligna. Como que isso acontece? Ó? Então, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Então, é pelo aceitar da palavra da cruz. Eu preciso estar recebendo a palavra. Por quê? Porque aqui diz, ó, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. É a palavra que vai salvar a minha alma. Mas não é só eu guardar na minha mente, é eu ouvir e eu praticar. Eu colocar em prática. E para isso, muitas vezes, eu vou ter que me negar, vou ter que clamar, Deus, me ajuda, manda o teu Espírito me fortalecer, me iluminar para eu conseguir vencer. Porque às vezes a gente tem fraquezas, tem dificuldades, tem áreas, né, que nós somos fracos ainda. Então, nós precisamos que o Espírito nos fortaleça. Então, essa palavra ela é poderosa para salvar nossa alma, porque ela é o Cristo, ela é o Verbo, né? Então, se eu colocar em prática a palavra, à medida que eu vou praticando, eu vou recebendo a graça para me capacitar a vencer todas as fraquezas, todas as dificuldades, né? Todas as áreas em que eu ainda não tenho, né, a força suficiente para fazer sozinho. Então, o Espírito está ali para me auxiliar, né? Vamos abrir ainda também em Marcos 8, do 34 ao 36. Então, aqui é Jesus falando. Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, então aqui ele convocou a multidão e os discípulos, e disse para todos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, então aqui é um convite, Jesus não me impõe, mas ele está convidando, se alguém quer vir após mim, se alguém quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Versículo 35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E aqui, vida, não é a vida humana, a vida, né? É a vida da alma, né? A mente, a vontade e as emoções. Então, quem quiser salvar a sua vida, a vida da alma, essa vida caída, né? Perdê-la-á. Por que vai perder? Porque vai perder a oportunidade de ser vencedor com Cristo, se eu não quiser me negar para ser transformado. Agora, quem perder a vida da alma por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Então, aquele que se negar, aquele que praticar a palavra, aquele que clamar para Deus trazer luz e força para ele, Deus vai dar a vitória. E a alma dele vai ser salva, que ela vai ser purificada, ela vai ser santificada, transformada, né? Versículo 36. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, aqui o que está em jogo é a salvação da alma, é a santificação, é a transformação de alma caída para alma santificada. Versículo agora, o 37. Que daria um homem em troca da sua alma? Quer dizer, nós precisamos, né, ter esse entendimento, né, que o mais importante não é os sofrimentos que eu vou passar aqui embaixo, se eu vou, né, ter que me humilhar, se eu vou ter que passar por dificuldade. O mais importante é eu salvar minha alma. É eu ser um vencedor com Cristo no milênio, né? É eu ter o gozo antecipado, né?
da vitória das bodas do Cordeiro, poder participar do casamento, né? Das bodas, da festa do milênio, né? Agora, se eu não me negar, se eu rejeitar a palavra que vem para transformar minha alma, para eu rejeitar todo aquele acúmulo de maldade, toda a impureza, tudo aquilo que vem da natureza caída, eu não perco a salvação do espírito, mas eu não vou ser salvo na alma, e aí eu não vou para as bodas do Cordeiro, eu vou para as trevas, porque eu vou ter que ser restaurado na alma. Aquilo que eu não permiti fazer aqui, na era da graça, eu vou ter que fazer depois sem a graça, sem o Espírito a me auxiliar, né? Então, é bem mais difícil. Então, a hora é agora da gente clamar para Deus nos capacitar, para Ele nos dar a graça, porque no momento que a gente começa a se consagrar, a meditar na palavra, a se negar, a gente vai recebendo a graça. Vai recebendo a graça para padecer, para sofrer e ser transformado agora. E aí depois a gente vai ter vitória. Vai ter a recompensa, né, de participar das bodas do Cordeiro. Amém? Amém, meus irmãos. Né? Então, vimos hoje, então, falando sobre o Evangelho. É pleno e não parcial, né? Tem que ser pregado não só da graça, mas também o Evangelho do Reino, né? E eu lembro que lá na igreja primitiva era comum eles morrerem também, né? Eles morriam por Cristo. E eles morriam alegres, né? Eles se alegravam por estar ou passando tribulação, ou ser açoitados por Cristo, eles se alegravam com aquilo ali. Não era motivo de reclamação, de tristeza, e muitos morreram por Cristo também, né? Eram apedrejados, tudo que a barbaridade acontecia, mas eles morriam alegres, né? Porque eles sabiam que eles estavam morrendo por Cristo, né? E tinha uma outra dimensão que eles iriam. A dimensão dele não era só a terrestre, tinha a dimensão celestial, né? E isso a gente tem que ter essa realidade também. Tantas pessoas se apegam nas coisas naturais, né? Mas é isso aqui, tudo é passageiro, termina, né? E bem rápido até a gente vê como a gente não tem uma vida tão longa assim, né? Agora, a outra dimensão eterna é a eternidade. Por isso que os irmãos lá da igreja primitiva morriam felizes, que eles sabiam que eles estavam indo para a eternidade, né? Amém, meus irmãos? Mas lembrar, então, a importância que tem, estar assistindo esse vídeo hoje, pela primeira vez, gostou do vídeo, inscreve no canal, isso é importante para o canal poder ser, né, ter maior relevância, ser levado essa mensagem a mais pessoas, te inscreve, curte, comenta, compartilha, né? Tudo isso vai ajudar o canal. E glória a Deus que tem crescido, aos poucos está crescendo, né? Por isso que eu continuo falando, né, irmãos? Realmente tem dado um resultado, Deus tem abençoado, aos poucos o canal tem crescido, né? Isso é importante. Por quê? Para que o evangelho do reino, né, a palavra sem fermento, o evangelho pleno, seja levado às pessoas, né? Muitas pessoas precisam da palavra de Deus. Amém? Mas então estamos terminando hoje aqui então o nosso vídeo, nossa live da quinta-feira. Convidar a Nora então a fazer a oração final, agradecendo ao Senhor. Amém? Terminando a nossa live de hoje. Voltamos na segunda, né? Voltamos na segunda-feira, 19 horas. Amém? Deus abençoe, então, os irmãos. Vamos, então, orar. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, chegamos na Tua presença para Te louvar, Senhor, para Te agradecer, Senhor, por esse momento de comunhão que tivemos contigo, Senhor, pelo alimento puro, genuíno da Tua palavra, Senhor, que veio para nos fortalecer, para nos trazer crescimento em vida, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa estar, Senhor Jesus, guardando, protegendo, trazendo, Senhor Jesus, o fortalecimento, a luz, Senhor, para cada um de nós, Senhor, podermos perseverar na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Que os Teus anjos estejam ao nosso redor, Senhor, ao redor de cada um, Senhor, protegendo, Senhor, guardando a cada um, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos. Fica conosco. Amém, graças a Deus.
Amém, meus irmãos. Então, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Irmã Elizabeth, Francinete, glória a Deus pela vida de cada um de vocês. José, Minha Marcondes, irmão Sullivan. Sullivan, Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Voltamos na Até segunda-feira. segunda-feira. Amém.